Bom, pessoal, então, na neuro-oncologia, o que acontece, né? Você sempre fica pensando, putz, se tem alguém, né? Tem um tumor no cérebro, todo mundo fica pensando, nossa, é meio que impossível esse paciente ficar bem sem ter uma sequela, né? A gente pensa muito nisso, em sequela. A evolução tecnológica, mais a evolução das técnicas cirúrgicas, elas evoluíram muito, e na neurocirurgia tiveram alguns marcos ao longo do tempo que definitivamente ajudaram a mudar muito o cenário de, de morbidade dos procedimentos cirúrgicos, em que você vai lá e resseca uma lesão que está lá profunda, uma lesão que está numa região de difícil acesso. Tá? Um dos marcos nisso foi o advento do microscópio, da microscopia cirúrgica, que melhorou muito para a neurocirurgia esses aspectos, né, de retirar uma lesão com maior cuidado, né, diminuindo o risco de morbidade do paciente. E uma outra situação, que com o advento da microscopia, houve uma melhora dos aspectos microcirúrgicos, né, e particularmente esse neurocirurgião, que é o Yazar Gil, ele é considerado o pai da neurocirurgia moderna, porque ele praticamente ele revolucionou por conta das técnicas de microcirurgia, sabe? O microscópio, e fazer cirurgias com o menor risco de lesão cerebral possível. E com a neuroanatomia que a gente conhece, é aquela neuroanatomia do Ângelo Machado, né? A neuroanatomia relacionada com a fisiologia, com a função, mas aqui a gente tem o aparecimento da neuroanatomia cirúrgica, né? E quem deu um passo importante na neuroanatomia cirúrgica foi um neurocirurgião americano chamado Houghton, tá? Que juntando, né, técnica microcirúrgica, microscopia, mais um bom conhecimento de uma anatomia cirúrgica, de fato reduziu e muito a mortalidade da ressecção de uma lesão cerebral, beleza? Basicamente, a gente tem que pensar, existem tumores que nascem do tecido cerebral e outros tumores que não nascem do tecido cerebral. Eles são secundários. Os tumores secundários, quem que são os tumores secundários? Quem são, pessoal? Falem rapidinho, vai. O que é tumor secundário, gente? Fala aí, por favor. Só. Tem alguém aí, não? Isso, metástase. Metástase, tumor secundário. Então, você não é de lá do tecido cerebral, nem das meninges, nem do crânio, ele é uma metástase, né? Metástase é uma lesão, um tumor secundário, tá bom? Beleza. E dentre os tumores primários, que podem se originar das meninges, das células de sustentação, que são as células da glia, dos vasos, da neuróglio, do neurônio, né? Pode acontecer também. Esses são os tumores primários. E uma característica que diferencia os tumores cerebrais dos outros tumores do corpo humano é que eles não metastatizam as lesões malignas, né? As lesões malignas primárias, elas não metastatizam. E na grande maioria das vezes, as causas são desconhecidas. Por que nasceu isso na minha cabeça? Na maioria das vezes, isso é um evento idiopático, né? Surgiu, tá? Alguma alteração genética daquela pessoa fez com que surgisse aquela lesão cerebral. Existem doenças de cunho genético, hereditário, familiar? Sim, existem algumas doenças, alguns tumores primários que são, sim, de cunho familiar, mas são mais raros, tá? Se a gente for pensar qual o tumor cerebral mais comum,
são as metástases. Então, são as lesões, são os tumores secundários. Os tumores secundários, que representam, né, as metástases, eles são as lesões cerebrais mais comuns. E dentre os tumores primários, qual que é o mais comum? São os tumores que se originam de onde? Das meninges. De onde é o tumor primário mais comum? Surge de que célula? Vamos lá, pessoal, rapidinho, que é bem óbvio, vai. Células da glia. Das meninges, a gente colocou, mas das meninges é o meningioma, que é um tumor benigno. Mas o tumor primário mais comum são das células da glia, que se originam das células da glia, que são os gliomas. Os gliomas são os mais comuns, disparado, tá? E a gente tem graus. A classificação em graus de 1, 2, 3 e 4 é uma classificação antiga, mas é uma classificação que é fácil de entender. Hoje, existe uma classificação mais nova, que avalia os aspectos moleculares e são mais precisas, tá bom? Mas de cunho didático, para vocês entenderem, a gente tem essa graduação de 1 a 4, onde a lesão grau 1, o glioma grau 1 é o tumor de origem de células da glia, que é um tumor benigno, tá bom? É o tumor benigno. Grau 1 é benigno. Grau 2 não é tão benigno assim. O glioma grau 2 ele tem uma sobrevida de 10 anos. Te resseca, tira tudo, mas depois de 10 anos volta. Então, na grande maioria das vezes, então ele é considerado um tumor maligno também, apesar de ser grau 2. Grau 3, grau 4 é maligno. O grau 4 é maligno, tá? Que hoje, com a classificação molecular, a gente sabe exatamente aquele paciente que vai ter uma sobrevida menor, tá? Então, por exemplo, um glioma, antigo glioma grau 4, que é o glioblastoma multiforme. O glioblastoma multiforme, ele é um tumor extremamente maligno no corpo humano. Nossa, alguém gritou aqui. No corpo humano, esse é um dos piores tumores, ok? Se você dá um diagnóstico de glioblastoma multiforme, infelizmente dá uma sentença de morte para aquela pessoa. É muito difícil. E é uma lesão extremamente comum, não, dentre os tumores, tá? Tumores cerebrais. É uma lesão é uma lesão comum e acontece principalmente acima de 50 anos, tá? Quando eu tive uma ressonância com uma suspeita muito forte de um glioblastoma multiforme, já sabe que, né, não importa o que a gente for fazer, a gente vai perder no final. E essa perda é dentro de 12 a 18 meses, na maioria das vezes. Que pode ser antes, pode ser um pouquinho depois. Tá? Ok? Importante vocês entenderem isso, né? Beleza. E aí, um outro tumor relativamente comum, mas ele é um tumor primário benigno, é o meningioma. Então, tumor primário benigno mais comum são os meningiomas, são as células da meninge que começam a crescer. Então, são lesões que não nascem do tecido cerebral em si, então ela nasce da meninge e comprime o tecido cerebral. Como é uma lesão benigna, ela cresce lentamente. Então, se ela cresce lentamente, o tecido cerebral ele se adapta ali, né? Ele se acomoda. Então, eventualmente a gente diagnostica esses tumores quando eles já estão muito grandes. Ó, esse tumor é um tumor bem grande. Esse é um tumor bem grande em que já tem um desvio da linha média aqui, ó, tá vendo? O septo pelúcido, tem uma inervação aqui subfalcina, né? Edema perilesional, que está escuro nessa ressonância. Essa é uma ressonância em T1 com contraste. Então, a lesão, o tumor, ele contrasta, né? Então, quando joga contraste, o tumor contrasta. Beleza? Tem outros tumores benignos, esse é um tumor chamado
Schwannoma diacústico. Então, é um tumor derivado das células de Schwann. Na verdade, não é Schwannoma vestibular, porque ele deriva das células de Schwann do nervo vestibular, tá? Que é o 8º nervo, ok? Então, o Schwannoma vestibular, ele tem essa característica de vir lá do meato auditivo interno, e aí ele cresce para dentro do espaço intracraniano. Então, ele é um tumor extraaxial, ele não vem do tecido cerebral, né? E aí começa a comprimir o tronco, o cerebelo. Qual que é o sintoma desse paciente? Um paciente com perda progressiva da audição. Então, putz, eu estou uma pessoa que está evoluindo há muito tempo com uma perda auditiva progressiva. Esse paciente pode ter um Schwannoma, tá? Um tumor do nervo vestibular que está colado com o nervo coclear. É por isso que é uma lesão que ela imediatamente já comprime o nervo auditivo ali, que é o coclear, né, especificamente. Eventualmente esse paciente pode queixar de zumbido, um zumbido mais unilateral. Beleza? O que eu estou falando aqui? Oi. Licença, seria por compressão, então, que ele ia afetar o coclear. Isso, porque ele não nasce do nervo coclear, entendeu? Ele nasce do nervo vestibular, que eles andam juntos e entram no meato, tá? Ok, obrigada. E aí a gente tem um quadro clínico. Como é que é esperado no quadro clínico de uma doença expansiva? É um quadro clínico que a gente pensa numa sintomatologia progressiva, beleza? Faz sentido, né? O tumor está crescendo, a sintomatologia vai piorando ao longo do tempo. Então, geralmente, é essa evolução. Só que tumores malignos apresentam uma evolução mais rápida. Então, é aquele paciente de 50 anos, 60 anos, que não tinha dor de cabeça, e começa a apresentar dor de cabeça, né, a moleza, e aí ele começa a ter uma diminuição da movimentação no braço progressivamente, e aí 2 dias depois ele, putz, meu braço está ficando fraco, está esquisito, ele vai no pronto-socorro. Qual o diagnóstico principal? Já se pensa no AVC, porque o AVC é muito mais comum, né? Qual que é a diferença? A forma de instalação da alteração neurológica. No AVC, a alteração é súbita. Num processo expansivo, mesmo maligno, a evolução ela é mais subaguda, beleza? Então, sempre que um paciente chegar com você está lá no posto de saúde, você está lá no interior, qual que é a pergunta que tem que ser feita para um paciente que chega com uma fraqueza, com um déficit motor unilateral? Tem que perguntar quando começou essa alteração. Ele tem que falar especificamente, né, quando começou, e você tem que perguntar como é que foi a forma de instalação, né? Se começou do nada ou você percebeu isso nos últimos dias. Tá? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Porque na hora você não vai ter um estudo de imagem, eventualmente você pode estar num local que não tem nem tomografia. Mas você tem que ter isso na cabeça, né? Porque às vezes em determinadas regiões, eu já tenho, não, isso é um AVC. E não tem o que fazer mais, a gente não tem como fazer trombólise nem nada, é um AVC e não tem como chegar em Manaus e fazer uma trombólise. Você vai ficar por aí, mas aquela pessoa vai piorando, era um déficit pequeno, vai começar a ficar um déficit grande. Ó, isso pode ser um tumor cerebral, beleza? E nessa faixa etária, se for um glioma, mais de 90% de chance de ser maligno, de ser um glioblastoma multiforme. Ok? Então, como é que é o quadro clínico? Ele vai depender de várias coisas, mas são esses 3 principais. Eu já falei que o quadro clínico vai depender do tipo histológico, se ele é benigno ou maligno, porque aí você tem uma evolução que pode ser mais rápida ou mais lenta. Isso está diretamente associado com essa evolução de sintomas. E os sintomas variam de acordo com a localização. Uma lesão, aquela que eu mostrei para vocês, é no nervo vestibular. A alteração ali é zumbido, diminuição da acuidade auditiva. Eu posso ter uma lesão na célula túrcica, um tumor de hipófise, que vai crescendo devagar, a pessoa tem uma dor de cabeça, não procura saber, e aí começa a perder a visão. Então, pode ser um tumor de hipófise, beleza?
porque ela localiza quem está acima da célula túrcica, é o quiasma óptico. Então, ali ele é comprimido, causando uma hemenopsia bitemporal. Então, essa é uma evolução de um tumor cerebral. Uma evolução geralmente lenta, porque é um tumor benigno. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Quem for querer ser oftalmologista tem que entender que nem tudo que faz perder a visão é pterígio, ou enfim, ou catarata, né? Nem tudo é catarata, né? Porque sempre é uma catarata, né? É idoso e tudo, aí é muito comum, claro, é mais comum, mas você tem que pensar que se realmente você não tem aquela catarata evidente, porque na maioria das vezes é uma catarazinha de nada que não justifica o tamanho da diminuição da acuidade visual. Aí a pessoa opera a catarata, não melhorou nada. Aí que a gente roda anos, e aí que vai ser imaginar, não, vou fazer uma tomografia, entendeu? Para ver se tem alguma coisa, então encaminho para o neuro. Tá? Então não sejam oftalmos que não pensem nisso, tá? Beleza. E aí, eu posso ter crise epiléptica, né? Eu posso ter uma alteração comportamental, né? Isso tudo depende de onde está a lesão. Então, aqui é um exemplo que eu coloco, que é bem interessante. É um paciente que apresenta episódios de perda de força, mais um formigamento, episódio de formigamento no membro superior esquerdo, que dura aproximadamente 2 minutos. Aparece 4 a 5 vezes por dia, e isso aí começou há 1 ano. Qual a suspeita de vocês aí? O que é isso aí que está acontecendo? Ó, exame neurológico não tem alteração, tá vendo? Alerta, força motora grau 5 global, nervo sem alterações. Normal, o paciente está normal. O que está acontecendo com essa paciente aí, de 56 anos? Alguma sugestão? O que é isso aí que ela está referindo? Doutor, putz, meu braço, eu vou comer alguma coisa, às vezes cai na minha mão, aí fica formigando um pouquinho e para. É só do lado esquerdo. E aí? Sugestões? Ninguém vai dar sugestão nenhuma? Algum crescimento de massa no lado direito, doutor? Algum crescimento de massa do lado direito, mas o que é isso que a pessoa está referindo aí? Por que está acontecendo isso? São sintomas de compressão mesmo. Sintoma de compressão? Mas se tem um sintoma de compressão do lado direito, na área motora ou área sensitiva, por que o sintoma vai e volta? Né, que não tem muito sentido, sintoma ir e voltar? Sim, realmente. Né? Ficou na dúvida agora. Ele vai e volta. Então, o que é isso aí? É tudo isso que você falou, menos que é causado pela compressão, né? Isso é uma crise epiléptica, tá? Evento neurológico agudo de duração de alguns segundos, não precisa se debater no chão, babar ou se urinar, não. Ele pode ser uma crise parcial, tá bom? Então, teve, mas é unilateral, teve e melhorou, né? Então, uma crise epiléptica causada por um tumor, beleza? Então, o tumor ele estava localizado bem na área motora, com invasão ali chegando na parte sensitiva. Não, estava localizado bem na parte sensitiva. Então, aqui a área é sensitiva, tá? Por isso que era principalmente formigamento. E estava crescendo ali, tá bom? Essa alteração de hipossinal, né? É um hipossinal na ressonância. No T2, onde tem edema, onde tem líquido, fica branco. Então a lesão ela estava causando bastante edema, que é o branco. Beleza? Entendido aqui, né? Ok. E aí, às vezes é uma lesão pequena, a gente hoje utiliza a neuronavegação para poder fazer, para poder identificar onde está aquela lesão, fazer incisões menores, cirurgias menores e ser mais preciso, porque a gente consegue saber, por exemplo, onde está o trato córtico-espinhal e desviar dele, né? A lesão está aqui atrás, eu tenho que entrar por trás, eu não posso entrar pela frente. Então eu consigo ser mais preciso e evitar alterações neurológicas. Qual que é o conceito
fundamental de uma cirurgia oncológica cerebral é ressecção com margem? O que vocês acham? É sempre uma biópsia? Olha a minha pergunta. Qual que é o conceito mais adequado na neuro-oncologia? Ressecar com margem de 1 centímetro ao redor, ressecar somente uma parte para fazer a biópsia, ou ressecar sempre toda a lesão, mas não mexer na margem, ou ressecar a lesão o máximo possível sem causar dano neurológico. O que vocês acham? Professor, depende de onde é que tá a lesão, porque se você vai fazer margem, você vai causar dano, não vai, dependendo do local onde você está fazendo a operação. Sim, exatamente. Então, por isso que não dá para se aplicar, né? Não dá para se aplicar. É isso mesmo. Então, você vai fazer a ressecção máxima possível com segurança. Ressecção máxima possível sem causar déficit neurológico. Essa tem que ser sempre a visão, entendeu? Se for numa região que permite você pegar um pouquinho de margem, você faz, tá? Mas se não permitir, porque está próximo da área da fala, está próximo da área da visão, então você vai ressecar o máximo possível, sem prejudicar essas regiões, ok? Por quê? O paciente, para ele entrar da cirurgia de uma forma e sair sem ter piora, tá? Esse é o conceito, tá? Aqui é um paciente com cefaleia de forte intensidade e acompanhamento no ambulatório. Não tinha alteração neurológica, mas ele tinha uma lesão aí grande, que era um meningioma, tá bom? Vou passar isso aqui. Aqui esse paciente, anacusia, não, então é um caso de perda de audição, né? E que tem um chivanoma de acústico. Chivanoma vestibular, não de acústico. Nossa, a bateria tá acabando, pela fé. 10%. Então, aqui a ideia é sempre ressecar o máximo possível da lesão sem causar dano para os pacientes. Algumas vezes, para não causar dano, a gente tem neuronavegação, a gente tem monitoração neurológica intraoperatória, daqui é outro tumor cerebral, daqui é um tumor cerebral maligno, isso daqui é um linfoma, tá? Linfoma tem um tratamento além da cirurgia, que é a quimioterapia. Então, como eu falei, esse mapeamento cerebral é interessante para a gente diminuir incisões, fazer cirurgias menores. A gente tem como fazer a monitoração cortical intraoperatória. A gente pega, isso daqui é um estimulador em que a gente toca no tecido cerebral para identificar a área motora ou área da fala, por exemplo. O paciente eventualmente deve ser operado acordado, ou então com a paralisia muscular, né, fazer bloqueadores neuromusculares para poder a gente obter estímulo muscular, né? Estímulo motor na hora que a gente estiver fazendo a estimulação do cérebro. A gente vai ali com o eletrodozinho, encosta no tecido cerebral e vê se está mexendo a mão. Então, eu sei que está na área da mão, não posso entrar naquela região, vou ter que entrar pelo lado, pela frente, por trás. Então, esse mapeamento é feito na hora, entendeu? Aí, ó, o eletrodozinho estimulando o tecido cerebral diretamente. Beleza? Então, estimulação cortical intraoperatória para facilitar e dar segurança nos pacientes. Aqui é um exemplo de um paciente com tumor cerebral, na área da fala. Então, esse paciente, para a gente preservar a área da fala, ele precisa ser operado acordado. Foi retirada a lesão, ele está aqui acordado, só com oxigênio ali, ele é sedado eventualmente durante a cirurgia. Na hora que precisa, na hora que estiver ressecando, ele tem que estar acordado para a gente fazer alguns testes. Ele começa a contar. Conta aí de 10, de 1 até 10, de 1 até 10. Ele começa, 1, 2, 3, a gente começa a estimular o tecido cerebral. Se de repente a gente está chegando na área da fala, ele começa, 1, 2, 3, ele trava. Então a gente está na área da fala. A gente não vai mexer naquela região. A
gente vai para outro lugar, entendeu? A gente faz o mapeamento intraoperatório, mais seguro. Beleza? Em todo paciente? Não, não é necessariamente em todo paciente, mas em pacientes que têm lesões em áreas mais eloquentes, tá bom? Os principais métodos diagnósticos das lesões cerebrais são a imagem, claro, tomografia, ressonância é a principal. Ressonância com contraste é a principal. Qual que é o principal método para diagnosticar um tumor cerebral? Qual a resposta? Ressonância de crânio com contraste, tá bom? Não existe no paciente com suspeita de tumor cerebral ressonância de crânio sem contraste, tá bom? Isso daí vai para os radiologistas que vão fazer radiologia, tá? Que fazem ressonância de crânio sem contraste, dá uma raiva. Tem outros parâmetros de ressonância sequências que podem ser feitas, né? Espectroscopia, a gente obtém ali o status molecular das células. Então, as células, a gente coloca lá a gente chama de voxel. Voxel é o local aonde vai ser feita a análise, digamos, aquela análise feita de forma molecular. Porque o que acontece? Cada molécula tem um peso. Então, como é que é a ressonância? A ressonância nada mais é do que a gente fazer a imagem baseada no movimento das moléculas de água. Tá? Então, a gente vai numa regiãozinha e vê a molécula da colina, da creatina, N-acetilaspartato, e a gente consegue obter gráficos, que são esse gráfico aqui. Então, se eu tenho um pico de colina naquela determinada região, eu sei que está tendo um alto grau de replicação celular. Então, provavelmente aquela região é um tumor, tá? Se eu tenho, por exemplo, um pico de lactato é um ciclo anaeróbico, né? Você forma a partir da anaerobiose. Onde acontece isso? Em pacientes que têm infecções, abscessos, né? Então, abscesso cerebral. Eu quero uma dúvida se isso é um abscesso cerebral ou um tumor cerebral. A espectroscopia pode ajudar nisso. Porque no tumor cerebral você vai ter pico de colina. No abscesso você vai ter pico de lactato, entendeu? Essa que é meio que a ideia da espectroscopia. E a perfusão é fluxo sanguíneo, né? Então, se eu tenho um fluxo sanguíneo aumentado por uma lesão, sugere uma lesão mais maligna. Se o fluxo é diminuído, uma região que a gente chama de fria, sugere-se uma lesão mais de características benignas, tá bom? Qual que é o tratamento? Se você tem um paciente, você pegou um paciente, de novo, está lá no interior e fez uma tomografia, putz, parece que é tumor. Você tem ali, você já sabe como é que avalia a imagem de um edema vasogênico, que é o edema do tumor. O que melhora o edema vasogênico? Dexametasona, tá? Então, dexametasona é o tratamento para melhorar o inchaço ao redor do tumor, e dessa forma o paciente melhora clinicamente, até ir lá ser avaliado por um neurocirurgião. Então, você pode fazer alguma coisa, se diagnosticar um paciente com um tumor cerebral? Sim, se ele tiver edema, né? Você já sabe como é que vê, na tomografia e na ressonância, você pode prescrever dexametasona. Se eu não tenho edema, não tem sentido você elevar o risco, subir a glicose desse paciente, aumentar o risco de gastrite, úlcera gástrica por conta de dexametasona, porque ela pode aumentar esses riscos, sem necessariamente um paciente que precisa, porque não tem edema, tá? Então vamos lá, em tumor pequeno que não causa edema, não, você não vai prescrever dexametasona, tá bom? Mas se tá com edema, dexametasona, tá bom? Anticonvulsivante, não precisa prescrever, não tem risco de epilepsia, a não ser que ele tenha aberto o quadro com crise epiléptica, como aquele caso que eu discuti. Aí sim, anticonvulsivante. Mas se ele não tem crise convulsiva, você diagnosticou de outra forma, você não é para passar medicação anticonvulsivante. Beleza? Tumores cerebrais, eles têm tratamentos adjuvantes, tá? Então, quais são os principais? Radioterapia, vocês conhecem. Radiocirurgia, que é uma radioterapia focalizada. Os raios, eles vão focalmente na lesão. A gente chama de radiocirurgia. E, claro, tem a quimioterapia, que com o advento agora de imunomoduladores, né, terapias-alvo, a gente tem isso também
nas lesões cerebrais, mas não é tão, a gente não tem tantas opções com lesões de CA de mama, né, outras lesões hematológicas, enfim. Beleza? Aí só faz em lesões malignas? Não. O que pode fazer em lesões benignas? A radiocirurgia. Então, a radiocirurgia ela pode ser aplicada a lesões benignas também. Geralmente, a gente pode fazer se as lesões tiverem menos de 3 centímetros. Tá bom? Menos de 3 centímetros são lesões que podem ir para a radiocirurgia. Os efeitos a longo prazo. 0,3 a 0,5% pode evoluir malignamente num futuro distante. Tá? Então, mesmo que você tem que sempre pesar isso, né? Vale a pena, numa lesão benigna, fazer uma radiocirurgia? Né? Então, tudo tem que ser balanceado aí, se vale a pena ou não, por conta desse risco mínimo, mas que existe, de transformação maligna de uma lesão benigna. Tá? Prognóstico vai depender completamente do status molecular e da localização da lesão. Tá bom? Então, aqui nesse caso, por exemplo, parece ser uma lesão benigna, não capta contraste, mas era um paciente de 60 e poucos anos, pastor, então pregava e tal, e aí estava com uma cefaleia, fez o exame, tinha essa lesão, a gente fez uma ressecção da lesão, lesão máxima segura, tá aí feita uma craniotomia, ressecção da lesão, que é uma lesão frontal do lado direito. Então, você olha só o tamanho da lesão. Então, tem que tirar toda essa lesão aqui. Ele, após essa cirurgia, ele ficou muito bem, voltou a pregar e tudo. Porém, 2 meses depois, a lesão voltou toda de novo. Era um glioblastoma multiforme, né? Não era a característica clássica dele, mas, infelizmente, veio a parte molecular como um glioblastoma multiforme. Esse paciente foi reoperado, a gente reoperou, ele fez mais uma ressecção aí bem agressiva, mas ainda segura, porque no lobo frontal é uma região segura de se ressecar. Tá? Então, é possível tirar lobo frontal direito, lobo temporal direito. É possível ressecar lesões de forma bem significativa. Vai ter alguma alteração neuropsicológica? Pode sim ter alteração neuropsicológica, mas um status, ele não vai mudar de comportamento, não vai mudar isso. Tanto é que ele voltou a pregar. Ele foi operado e voltou a pregar. Mas a lesão depois voltou a crescer, de novo não operou novamente pela 3ª vez, porque aí eu sabia que eu não ia trazer benefício nenhum para ele, a cirurgia ia trazer um déficit nele, então não era essa a ideia. Ele acabou falecendo, acho que com 16 meses de evolução. Não, 12 meses de evolução. Ele morreu antes, né? 12 meses. Beleza, pessoal? Tudo certo? Entendido? Alguma pergunta? Tudo certo, professor. Da ideia relacionada a isso? Muito bem. Tudo certo, doutor. Doutor, só uma dúvida, rapidinho, vai ser bem rápido. O senhor falou sobre a ressecção 100% com a máxima diária, mas sem prejudicar a função cerebral, né? Até que ponto, mais ou menos, por exemplo, ela passa a prejudicar a qualidade de vida do paciente? Por exemplo, eu escolho isso intraoperatoriamente, quando eu estou... Isso, dependendo do local da lesão, você já sabe se você vai conseguir ressecar totalmente, já sabe se você vai poder tirar um pouco de margem. Então, tudo depende da localização da lesão, sabe? Você já sabe se o caminho, às vezes, é uma lesão que não está no cérebro, ela está comprimindo o tecido cerebral. Por exemplo, o meningioma faz isso, né? O meningioma vem da meninge, ele está comprimindo o tecido cerebral. Mas é diferente o meningioma que nasce da convexidade, tá? Onde eu tiro, mesmo que seja uma lesão grande, né? Eu tiro o crânio aqui, ó, eu tô com o meningioma na minha cara, né? Porque ele tá ali, a abridura mata, eu tiro ele, né? Agora, se for um meningioma, mesmo que pequeno, mas ele tá na base do crânio, lembram da base do crânio? Ali tá cheio de nervo, tá cheio de estruturas em que, para chegar lá, eu vou ter mais dificuldade. Então, eu tenho mais risco de ter alteração de nervo craniano, alteração da motilidade ocular, ou alteração da força na face, por conta do 7º nervo, alteração relacionada a
eventualmente a deglutição, porque pega quando o meningioma ele se encarcera naquela região da base do crânio que está pegando que está próxima, né, dos nervos mais inferiores, né, que são os nervos responsáveis pela deglutição. Então, apesar de ser uma lesão benigna, a localização dela é muito ruim, entende? Antes, a gente operava o tumor de hipófise. O tumor de hipófise está na cela túrcica. A cela túrcica é a base do crânio, né? Está na base do crânio. Antes, a gente operava todos os pacientes por cima. E a gente chegava e afastava o tecido cerebral até chegar lá no... A gente não entrava no tecido cerebral, a gente afasta ele. E até chegar ali na região da cela túrcica e tirava a lesão. Hoje, a gente não precisa fazer isso. A gente vai pelo nariz. Chega pelo nariz. E tira os tumores pelo nariz. Entendeu? Porque a gente vai direto na lesão sem precisar passar por estruturas nobres. Então, assim, a gente consegue de cara saber, ó, tem mais risco disso, mais risco daquilo, né? Vai dar para tirar tudo? Não vai dar para tirar tudo. Às vezes eu falo para o paciente, olha, essa lesão está próxima da área motora, eu vou tirar tudo vou tirar o máximo possível, talvez eu consiga tirar tudo, mas se na hora que eu estiver ressecando, eu estou lá fazendo a estimulação do cérebro, e aí eu estimulo, e putz, aí ele mexe a mão na hora que eu estou estimulando, é porque eu não posso tocar ali, então eu tenho que parar, entendeu? Então, a estimulação intraoperatória, ela me ajuda a determinar quando eu vou parar, entende? Entendi, doutor. Entendi. Obrigado. Beleza, pessoal. Bom, eu acho que basicamente é isso. Vocês vão ter ainda aula dessa parte mais cirúrgica. Ainda tem mais 2 aulas, vai ser a aula de desafismos e o desafismo talvez esteja relacionado com a questão da dinâmica licórica, então você já falar sobre a dinâmica licórica, você faria nesse contexto. E depois tem uma aula de coma, tá bom? E aí vocês vão ter a terceira parcial, que os professores estão corrigindo, tá bom? Olha, a gente tem na sala 7, 8, 9, 10 pessoas. Olha, ninguém... aula online só com 10 alunos é muito pouco, né? Essa minha questão da prova vai ser uma questão difícil, porque vieram bem pouquinho. Só vocês vão acertar. Beleza? Não falem para ninguém, mas só vocês vão acertar, tá? Porque não dá. 7 alunos na sala, né? Não dá. É isso, pessoal. Boa tarde para todos. A gente vai se falando. Qualquer coisa, né? Boa tarde, doutor. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso aí, senhor. Obrigado. Tchau, tchau.